Você sabia que o primeiro emulador da história não era de jogos? Ou sabe como os emuladores de videogame surgiram? Nesse vídeo vamos destrinchar tudo sobre emuladores, passando desde o primeiro da história até o mais atual disponível. No entanto, o mais atual nos deixa uma pequena interrogação. Ele é mesmo considerado um emulador ou uma outra técnica para rodar os jogos? Eu sou Saito e vamos desprogramar essa história. Esse vídeo vai ser dividido em 3 fases principais e mini tópicos, assim você se situa melhor no decorrer dessa jornada e nos momentos mais importantes. Agora, sem mais enrolação, vamos para a primeira fase. A história dos emuladores começam em 1964, bem antes de existirem videogames do jeito que conhecemos. Um funcionário da empresa IBM, aquela dos PC de tubo antigão, ele fez o primeiro emulador da história. Porém, esse primeiro não era voltado a jogos, ele servia para rodar os aplicativos da série antiga de PCs no novo lançamento deles. E justamente por isso foi um sucesso de vendas para a época. Mas calma, o que na verdade é um emulador? Um emulador é, em resumo, um aplicativo como qualquer outro. A diferença é que ele imita o comportamento de um aparelho físico por meio de código, permitindo rodar arquivos, jogos e programas que foram feitos para funcionar de uma forma específica. Por exemplo, um jogo de Nintendinho não rodaria no Game Boy. Pensa o seguinte: Joãozinho quer ser mais saudável e decide fazer uma caminhada pela cidade, mas o horário que ele tem disponível é muito tarde. Pensando no perigo, ele procura uma alternativa para fazer exercício sem sair de casa e, pesquisando, percebe que uma esteira pode servir bem para o seu objetivo. Não será igual a caminhada ao ar livre, mas terá praticamente o mesmo efeito. Beleza, se a esteira é um emulador, então é só programar uma esteira nova? Parece simples, mas na prática é outra história, o que nos traz para o próximo tópico. O simples ato de programar a esteira, no caso fazer um emulador, precisa de alguns conhecimentos básicos para começar. Vamos listar só os 3 principais. O desenvolvedor, o criador do emulador, precisa saber programar, entender de hardware, que são as peças físicas e o funcionamento delas, para conseguir traduzir como um aparelho entende os jogos e os comandos para programação, para um aplicativo. E só para deixar o dev esperto, ele também tem que conseguir deixar leve para qualquer máquina conseguir rodar aquele programa. Agora, imagina fazer isso na década de 90. A internet não era tão desenvolvida, fazendo que faltasse informações sobre os consoles que tentavam emular. E foi nesse meio difícil que Branford e Stephen conseguiram algo histórico: o primeiro emulador funcional de Atari. Esse emulador marcou o início da corrida para emular consoles mais potentes, tendo como foco o Nintendinho. Na época era o grande lançamento, estava estourado. Mas por mais motivador que isso fosse, ninguém conseguia fazer um emulador funcional. Além de que parte dos jogos da época tinha versão de PC já. O máximo que conseguiam fazer era rodar os sons e as músicas dos jogos no PC. Ninguém tinha a documentação do console para entender como ele se comportava. Parecia impossível, até que alguém teve uma ideia diferente. Uma técnica que mudaria a história da emulação: a engenharia reversa. A engenharia reversa é uma técnica que consiste em desmontar algo para entender como esse algo funciona internamente. Vamos a um exemplo. Um simples cubo mágico. Podemos aplicar a engenharia reversa nesse simples objeto. Precisamos apenas desmontar e entender como as peças internas do sistema funcionam. Com esse simples ato, 2 jovens revolucionaram os emuladores para sempre. Eles são a Bloodlust Software. Os protagonistas dessa história são Isser Hades e Ethan Petty, 2 jovens do ensino médio que decidiram criar uma pequena empresa, a empresa que mudaria a história dos emuladores. De início, ela criava jogos em forma de protesto, já que teve um crescimento de movimentos contra a violência em jogos na época. Como eram os jogos que eles criavam? Extremamente violentos. Pra época era um absurdo. Nesse meio aí, lançando uns jogos pra lá, outros pra cá, eles decidiram lançar uma bomba, mas não foi qualquer bomba. Foi o primeiro emulador funcional de Nintendinho, o lendário Nesticle. O nome era uma piada, com toda certeza. O jovem do ensino médio era NES do Nintendinho com Testicle, se é que você me entende. O emulador rodava muito bem nos PCs da época e ainda trazia umas das funções que hoje são básicas, mas para a época era uma revolução: save state, hack gráfico e por aí vai. Ele praticamente definiu o que um emulador deve ser. E o que teve depois de lançar esses emuladores? Os devs acabaram saindo da empresa. O Isser foi para EA e o Ethan foi para Eidos. Só empresa gigante.
todo mundo sabe o tamanho da EA. E a Eidos só fez Tomb Raider, Hitman, trabalhou em Resident Evil 3, Nemesis. Agora que a gente sabe todo o processo de evolução e os perrengues que os desenvolvedores passaram até conseguir o primeiro emulador de videogame potente, fica uma pequena pergunta: como na real é feito um emulador atualmente? Atualmente, a base da emulação não teve tanta alteração assim. Vamos levar em consideração o Shed PS4, o melhor emulador de PS4 da atualidade. Eu entrei no servidor público do Discord do emulador e perguntei no chat um dos devs ou ADM. Alguém da staff do lugar me respondeu. Eu achei a tarefa interessante, comecei a estudar os aspectos técnicos do PS4. Passei mais de um mês coletando informações e escrevendo programas de teste. Depois foram 3 meses de engenharia reversa e muitos palavrões, até conseguir rodar um exemplo de vídeo do SDK. Depois disso, abandonei o projeto por uns 7 meses, mas de repente consegui avançar e lancei o primeiro jogo comercial, We Are Doomed. Mostrei isso para algumas pessoas aleatórias no Discord daquela época. E como ele mesmo disse, é preciso entender como o aparelho funciona para começar a fazer algo. Mas agora a pergunta do início: o Shed PS4 é um emulador ou não? Aí você, por que essa pergunta? O que tem de diferente que você nos mostrou? E eu te respondo: o Shed PS4 não emula o PS4. Não por completo. Vamos clarear tudo com a resposta que o dev me deu em relação a isso. Em termos de CPU, execução nativa com patches. Já na GPU, é emulação de nível de hardware. Então, é um tipo misto. Em resumo, o Shed PS4 simula a GPU. Ele faz a emulação da GPU, que é a placa de vídeo, que gera a imagem que você vê na tela. Mas na CPU, que é a parte dos cálculos complexos, qualquer outra coisa que acontece no jogo, ele usa camadas de compatibilidade. Essas camadas fazem com que o processador do PC rode as instruções, os comandos de PS4 com pequenas adaptações, funcionando tudo direitinho e sendo até mais leve do que emular tudo de uma vez, seguindo sempre aquele conceito base de tradução que tem nos outros emuladores. Pega uma coisa que foi feita para funcionar de uma maneira específica e faz funcionar em um hardware totalmente diferente. Mas qual a conclusão? É um emulador mesmo ou não? Eu considero sim um emulador. Isso seria mais uma técnica para aumentar o desempenho. E você, o que você acha? É mesmo um emulador? Deixa aí nos comentários. Aproveita, se inscreve, deixa o like, passa no canal dos meus manos. Valeu, esse foi o vídeo. Deus abençoe. Foi uma demora de postar. Tchau, tchau.